Bom dia a todas, todos e todes. Quero agradecer a participação de vocês todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Para a gente é uma alegria muito grande ter vocês aqui na programação da Casa Museu. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a professora Ângela Brandão. Eu quero contar um pouquinho para vocês da nossa trajetória aqui e da colaboração dela na programação, né? A nossa parceria com a Unifesp já tem alguns bons anos, quase 10 anos, desses 15 anos que a Fundação está fazendo em 2022, aberta para o público. Então, para a gente, essa construção, junto com o Departamento de História da Arte da Unifesp, foi muito importante para a programação. Nós temos muito que agradecer a essa parceria, professora Ângela, que foi muito importante também nesse elo, né? Além da parceria, ela foi um elo para a gente, né? Muito importante. Então, muito obrigada mesmo. E esse é um ano que a gente está comemorando esses 15 anos. Você é muito bem-vinda aqui hoje. Obrigada ao público, né? E que tem participado dessa programação incrível em torno da programação da exposição Faca, Colher e Garfo. Faca, Colher e Garfo é isso, né? Não, nem perdi a ordem das coisas. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para a Lívia agora, que vai fazer, e tem conduzido também junto com a gente. Obrigada, Lívia, tem conduzido essa programação que a gente migrou para online, né, de uns tempos para cá, e ela tem feito isso com muito carinho. Então, vamos lá, uma boa palestra para todos nós, né? Obrigada, Cris. Bom dia a vocês que nos acompanham. Meu nome é Lívia Orsatti, sou assistente de cursos aqui da Casa Museu Ema Klabin, no núcleo coordenado pela Ana Cristina Moutella, que abriu a nossa sessão de hoje. Nessa manhã, nossa palestra intitulada Saborear com os Olhos, Arte e Alimentação será conduzida pela professora Ângela Brandão. Antes disso, vou passar alguns breves informes. Como vocês sabem, a gente emite certificado de participação, então durante a palestra eu peço que fiquem atentos ao chat, porque eu vou encaminhar um formulário onde vocês assinam a lista de presença e em até um mês vocês recebem o certificado no e-mail. Além disso, todas as questões, a gente pede que vocês encaminhem elas no chat, que ao final da apresentação teremos um tempo de mediação das perguntas para a professora. Aproveito então para agradecer a presença de vocês e apresentar a nossa querida palestrante, que é a Ângela Brandão, licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Arte e Cultura Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em História da Arte e da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em História da Arte, Historiografia, Metodologia e Conservação de Patrimônio pela Universidade de Granada, Espanha. Realizou estudos de pós-doutorado junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, entre 2008 e 2010. Atualmente é professora associada 2 no curso de bacharelado em História da Arte, na Universidade Federal de São Paulo, e professora permanente do programa de pós-graduação em História da Arte na Unifesp. Ângela, é com muito carinho que a gente recebe, com toda essa trajetória, esse background, além de toda a nossa parceria aqui na Casa Museu. É uma felicidade para a gente receber aqui. A palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada, Cris. Eu queria mesmo iniciar sublinhando esse agradecimento a Paulo, Ana Cristina, Lívia, a todos da equipe que fazem com que essa parceria seja possível, né, que a gente continue trabalhando juntos nessas reflexões a partir dessa coleção maravilhosa, né, que é a Fundação Klabin abriga, acolhe, conserva e pesquisa, né? Então, de fato, para nós também é uma alegria que essa parceria continue em vigor, continue viva, e trazendo sempre momentos muito, muito felizes, né, de dividir ideias e conteúdos e reflexões a partir em torno das exposições, de tudo que está acontecendo na Fundação. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada a todos e todas que nos assistem. Eu não sei se eu faço a descrição
da minha figura, para se tivermos alguém com necessidade especial nos ouvindo, ou com visão reduzida, né? Eu falo aqui de uma sala com uma janela até com uma luz um pouco forte, que bate atrás de mim, com uma cortina de crochê, alguns livros também numa prateleira lateral. Eu sou uma mulher branca, de 52 anos, já com alguns traços da idade. Eu tenho cabelo curto, pintado de castanho, e com os óculos de armações também escuras, e visto uma roupa preta com alguma coisa em rosa aqui na gola. Acho que com isso vocês me imaginam também, para quem não está me vendo, ou me vendo com alguma redução aí de visão. Bem, então eu vou iniciar a minha fala. Eu acho que eu já posso abrir a minha projeção. E, a partir de agora, eu não vejo vocês, mas a Lívia vai me sinalizar se houver algum problema na minha transmissão. Então, essa fala de hoje, que acompanha a exposição dedicada a esse aspecto da coleção Emma Klabin, que sempre dedicou, né, muita atenção à mesa, às refeições, aos jantares, né, uma pessoa muito atenta a essa atmosfera do convívio, né, com seus convidados em torno da mesa. Então, acho que é uma exposição bastante importante para observar por um ângulo essa coleção. Esse título, Saborear com os Olhos, Arte e Alimentação, é um título um pouco clichê, né? Ele, inclusive, eu depois achei essas mesmas palavras, né, em outros textos. Não é muito original o texto que eu escolhi, mas acho que ele dá conta daquilo que eu pretendo fazer quando trago essa conversa. E eu queria só contar para vocês de onde surgiu essa temática nas minhas pesquisas. Eu acho importante que vocês saibam, né, e percebam que essa minha apresentação, ela partiu de uma ideia muito concreta, de um problema muito concreto como pesquisadora da arte colonial no Brasil, que é o meu campo de investigação mais, vamos dizer, ao qual tem mais ênfase nas minhas pesquisas, né? Então, foi quando eu conheci essa casa em Tiradentes, a casa do Padre Toledo, que foi um padre inconfidente, e que hoje essa casa-museu pertence à Universidade Federal de Minas Gerais, é um campus avançado da UFMG, e na sala de jantar dessa casa existiam a gente pode observar, né, essas pinturas com frutas. Como a pintura não religiosa, né, a pintura laica, foi uma exceção no contexto colonial brasileiro, e a natureza morta aparece muito raramente nas pinturas que remanesceram do período colonial, do nosso período colonial, o disparador dessas ideias que eu trago aqui para vocês foi justamente esse teto, né, esse forro pintado em têmpera e cola sobre madeira. Então, isso é só para dividir com vocês a origem de todas as inquietações que eu trago aqui para conversar. Muitas das coisas das quais eu vou falar hoje, elas não estão concluídas, né, eu não tenho uma vamos dizer, uma conclusão, né, não tenho ideias fechadas, ainda são ideias que fazem parte de um projeto de pesquisa em andamento, né, com apoio do CNPq. Esse projeto se chama Os 5 Sentidos na Arte, né, e essa palestra de hoje, então, está relacionada a esse grande projeto que ainda está em elaboração, que ainda está em processo, né, de execução. Portanto, compreendam, né, algumas ideias que ainda estão esboçadas aqui, mas eu gosto de dividir pesquisas ainda não terminadas, porque eu acho que elas têm algo de rascunho, também de ideias em ebulição, de ideias que ainda não foram sedimentadas, e por isso eu acho gostoso dividir isso com
com as pessoas e ouvir as perguntas, porque ainda é possível incluir e modificar os caminhos que eu estou tomando por enquanto. Essa minha fala, ela vai estar dividida em 4 temas, que estão certamente divididos de modo desigual, né? Vocês vão ver que tem questões nas quais eu vou me deter por mais tempo e outras eu vou ser um pouco mais ligeira. Então, não tem vamos dizer, uma organização muito equilibrada entre os 4 tópicos, mas eu vou tentar falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro tópico da minha fala é sobre natureza morta, ou seja, a representação do alimento propriamente dito e como o elemento principal da imagem artística. O segundo tópico são as cenas de refeição, então a representação em obras de arte de cenas do comer, né? Então são representações do alimento em ação. O terceiro tema que eu queria tratar com vocês é o paladar, que faz parte da minha pesquisa, é um dos 5 sentidos, então eu vou tratar aqui especificamente do paladar, embora ele esteja muito entrelaçado com essa questão maior, né, que se refere aos 5 sentidos, mas eu vou tentar aqui me ater especificamente ao paladar. E o quarto tópico também está relacionado com uma temática maior, que é a temática dos 7 pecados capitais, e eu queria aqui desenvolver algumas ideias sobre a gula, um dos 7 pecados capitais, mas aqui eu vou tentar trabalhar isoladamente com ele. Vamos então ao nosso primeiro tema, natureza morta. Bem, vocês sabem que os alimentos foram representados desde sempre, né? Na arte egípcia, na arte antiga greco-romana, havia um interesse por representação dos alimentos de maneira isolada, né? Como vamos dizer, uma imagem autônoma. Professor, um segundo. Essa era a imagem da qual eu falava, que foi o início da minha pesquisa. Então, são representações de frutas no teto da casa do Padre Toledo, hoje museu da Casa Padre Toledo, em Tiradentes. Tem um errinho ali na minha legenda, eu já vi, mas, enfim. E essa é a divisão da minha fala, né? Natureza morta, cenas de refeição, o paladar e a gula. Acho que a gente foi. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Então, vamos então agora, acho que demora um pouquinho, né, tem um delay para vocês na projeção. Bem, então, como eu estava dizendo, obrigada, Lívia, pelo alerta, os alimentos sempre foram representados como imagem, né, então sempre houve um interesse pela representação do alimento. Por motivos diversos e com algumas interrupções, né? Não é um sempre constante, mas é um sempre que se lança numa longa duração, né? Então, há imagens em pinturas parietais egípcias, em que aparecem os alimentos, a preparação dos alimentos, a degustação dos alimentos, e também na arte antiga greco-romana, sabe-se, né, a partir, sobretudo, dos remanescentes da pintura parietal romana, da presença desse interesse por representar frutas, alimentos, de maneira isolada, de maneira autônoma, né? Então, aqui nos interessa, inicialmente, essa representação do alimento na sua autonomia, né? Como um elemento único da representação, como um elemento central da representação. Então, a gente pode ver na arte antiga, em afrescos, muitos deles deslocados, né? Esse se encontra no Museu de Nápoles, aqui um mosaico de piso com representações, possivelmente sejam figos, né? Eu tinha dúvidas sobre essa representação de frutas, se tratavam de peras, mas me parece que são figos, que eram muito importantes na alimentação do mundo antigo. E também esse conhecido mosaico de piso, que representa, não sei, acho que a imagem não está muito boa, mas dá para imaginar, né? Que são restos de alimentos representados em mosaico de piso, e essa obra é muitas vezes chamada do chão sem varrer, né? O pavimento senza spezzatura, né? Sem varrer, né? Sem varrer, que seria
possivelmente uma representação de um banquete já consumido, então os restos de alimentos, tem até um ratinho que se aproveita desses restos de alimentos no chão, e que teria um significado sagrado, né, quer dizer, deixar os restos de alimentos sobre o solo depois de um banquete, sem varrê-los, né, sem limpar, seria uma forma, talvez, de fazer com que essa ideia do banquete infinito, né, do festim infinito, que era o ideal no mundo grego, e também presente na cultura romana, né, essa ideia de uma alimentação que envolvia horas e horas, desde de trazer o animal, o peixe ainda vivo, né, a contratação de cozinheiros que recebiam também valores elevados no seu pagamento, a preparação do alimento em frente aos convivas, a música, apresentações teatrais, prestidigitação, enfim, uma série de perfumes, uma série de etapas, né, que compunham o banquete, e também essa ideia de uma festa sem fim, né, e talvez essa permanência dos restos de alimentos no chão seria uma espécie de prolongamento desse prazer, dessa alegria do convívio em torno do alimento. E isso, é claro, a gente sabe, né, que havia também excessos nesse culto aos alimentos, ao banquete, à festa, nas classes abastadas, né. Aqui também um fragmento de mosaico de piso do século II depois de Cristo, com um peixe já comido, né. Então, a imagem superior dessa tela nos mostra ainda essa permanência do alimento já consumido, representado no piso não varrido, no piso não limpo. Essa representação de alimentos em mosaicos e pinturas parietais tem várias interpretações, né? Uma delas se refere justamente à ideia da saciedade, também da abundância dessa casa, né? Da prosperidade da família, enfim, mostrar o alimento na sua exuberância era também uma forma de enaltecer a riqueza da casa, o bem-estar da casa. Na segunda imagem que a gente vê nesse slide, a gente tem já uma representação paleocristã do século III depois de Cristo, na catacumba de São Calixto, em Roma, onde a representação dos peixes e dos pães começa a adquirir um valor simbólico cristianizado, né? Então, você tem já uma representação do alimento com um novo sentido, que é justamente compor tanto a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes, quanto a utilização do peixe como um símbolo das letras iniciais, né, de Jesus Cristo, Salvador dos homens. Acho que é isso, a palavra em grego, peixe, significa uma exaltação do próprio Cristo. Então, começa a surgir um significado novo na representação dos alimentos, que, de certa forma, a partir do mundo medieval, né, a partir de que essa cultura greco-romana, a cultura do mundo antigo pagão, vai se diluindo, a representação dos alimentos parece desaparecer, né? Ela tem um certo esvaziamento dessa representação. Aqui eu estou mostrando uma obra muito posterior, né, mas que revela o lugar do alimento na arte medieval de um modo geral, né, como eu estou propondo uma abordagem muito vasta no tempo, uma cronologia muito esgarçada, muito aberta. Então, eu vou, né, talvez pecar por uma certa rapidez, assim, nas minhas observações, mas eu acho que a gente consegue, na síntese final, entender um pouco o propósito dessa fala, né, da relação entre arte e alimento. Então, eu queria só mostrar para vocês, aqui não é uma natureza morta, portanto, o alimento aqui não tem mais uma função primordial na imagem, ele está combinado a uma cena sacra, uma cena da vida de São Francisco de Assis, na Basílica Superior em Assis, já, né, do final do século XIII, início do XIV, a obra de Giotto mostra o alimento com bastante
realismo, esse realismo entre aspas, né, muito próprio de um artista que observava o mundo antigo, observava as pinturas antigas e tentava recuperar certos elementos de profundidade, certos elementos de imitação da realidade. Mas, mesmo assim, o meu propósito de mostrar essa imagem é justamente para que vocês verifiquem como o alimento, ele vai aparecer já disposto sobre a mesa, a gente vai voltar a falar sobre isso, e como um elemento que compõe uma cena, né? Então, o alimento aqui não é a representação autônoma, como o que a gente tinha visto anteriormente, né? Então, como eu dizia, a representação do alimento perde o protagonismo durante os séculos medievais. E mesmo atravessamos o Renascimento sem que o alimento tenha adquirido essa centralidade que ele tinha no mundo antigo greco-romano. Essa imagem que vocês vão ver em alguns segundos é uma cesta de frutas de Caravaggio, de 1595. Veja, então nós já atravessamos o mundo medieval, o Renascimento, e nos encaminhamos nesse universo maneirista em direção ao Barroco. Bom, então essa era a cesta da qual eu falava, uma cesta de frutas de uma exuberância, né, de uma força extraordinária, e que, o que tudo indica, foi justamente na obra de Caravaggio que a representação dos alimentos, nesse caso frutas, dispostas sobre uma cesta, né, até uma interpretação recente que eu li sobre várias questões simbólicas que estão presentes nessa natureza morta, especialmente essa posição do cesto, que fica quase vamos dizer, na beirada dessa mesa, a ponto, né, criando uma certa instabilidade, como se essa cesta pudesse cair a qualquer momento. Depois a gente vai ver isso numa outra obra em Caravaggio, em que ele explora essa instabilidade, a fragilidade, né, da vida, mesmo sobre uma cesta que fica na ponta, né, na extremidade de uma mesa, com uma beirada assim como para fora, né, gerando esse sentido da fragilidade, de algo passageiro também, algo que em qualquer momento pode desabar. Essa interpretação, enfim, é uma das interpretações dessa imagem que mostra justamente o retorno, se vocês quiserem, comparando com aquilo que a gente tinha visto no mundo antigo, mas uma espécie de reinvenção da natureza morta. Então, a gente poderia dizer, assim, sem medo, que é a partir dessa imagem de Caravaggio e outras que devem ter existido, outras naturezas mortas executadas por Caravaggio, é que esse gênero começa a tomar lugar e vai ganhar uma grande repercussão no século seguinte, no 17 barroco, em que a natureza morta se estabiliza como uma temática válida, incorporada ao exercício, à arte e ao negócio da pintura, né? Alguns artistas realizam naturezas mortas com significados complexos, né? O caso de Sánchez Cotán, que era um monge cartujo em Granada, ele, mesmo sendo um monge de clausura, e não se sabe ao certo, porque essas naturezas mortas de Sánchez Cotán, os bodegones, como os espanhóis chamam, esse tipo de pintura, são muito precoces em relação à obra de Caravaggio, né? A gente sabe da influência do caravaggismo na Espanha, via Sevilha, via a própria relação espanhola com o sul da Itália, porém, há algo que me parece, os estudiosos de Sánchez Cotán não conseguem determinar exatamente de onde surgiu de onde surgiram essas criações de naturezas mortas, né? Elas têm um elemento caravaggesco, né? Esse fundo escuro, essa luz que dá um volume intenso, uma tridimensionalidade, quase, né, um 3D mesmo para essas imagens. Essa disposição de alimentos, aves, caças, temperos,
colocados sobre uma espécie de moldura em forma de janela, uma prateleira, um armário, um local para dispor os alimentos. E é claro que, tanto em Caravaggio, como em Santiescotani, como em tudo que a gente vai ver nos próximos slides, a natureza morta, ela não é apenas um exercício de virtuosismo do pintor, não é apenas uma vontade de mostrar a capacidade de representação convincente, esse ilusionismo, né, da realidade transformada em pintura, mas claro que há um prazer para os olhos, né, desperta o nosso tato, desperta o nosso paladar, desperta o nosso olfato, elementos muito próprios da cultura barroca, esse despertar dos sentidos. Mas aqui há um significado também espiritualizante, um significado tanto de contemplação quanto de frugalidade, né, uma relação com o alimento, de comedimento, né, de uma espécie de austeridade em relação aos alimentos, que parece que está, vamos dizer, sendo defendido, sendo apregoado por pinturas como as de Santiescotani. Pode passar, Lívia, fazendo um favor. Talvez dentro dessa mesma perspectiva, né, de mostrar os alimentos num primeiríssimo plano, e com, claro, o protagonismo das frutas, a gente tem uma das primeiras representações da flora, né, dos alimentos, das frutas tropicais brasileiras, na obra desse artista que percorre o Brasil com as expedições de Maurício de Nassau, né, no período da dominação holandesa, em Pernambuco. Então, a obra de Albert Eckhout mostra também uma relação com aquilo que ocorria em Caravaggio, aquilo que ocorria em Santiescotani, e que vai ser um grande tema no século XVII, essa representação do alimento com grande intensidade, com grande força, né, com esse protagonismo, com esse primeiríssimo plano, com essa iluminação. Aqui em Eckhout, o céu ganha também um papel importante, ocupando quase a metade da composição. Pode passar? E assim, o 17 é o grande século, talvez, da natureza morta, né, com vários enigmas, com várias mensagens cifradas. Cada fruta carrega um significado espiritual, um significado teológico, cada detalhe, posicionamento da assinatura do artista. Então, há vários elementos que estariam incluídos numa discussão, né, numa compreensão dessas naturezas mortas do 17. O Loubain Bourgeon é um dos artistas que leva e estabelece a natureza morta na França. Pode passar. São imagens também extraordinárias na sua capacidade de representação do real. Também esse sentido da instabilidade, sempre algo que pode desabar, que pode cair, né, a fragilidade dos elementos que compõem essas cenas. Pode passar. Também a destreza na representação da textura das frutas, no brilho dos metais, na transparência dos vidros. Pode passar. A gente sabe que justamente nesse período entre o 16 e o 17 começa a se estabelecer a chamada divisão dos gêneros pictóricos, né? Então a arte da pintura começa a ser compreendida a partir da ideia dos gêneros. Portanto, a natureza morta seria o mais ínfimo, o mais inferior dos gêneros, dentro de uma hierarquia que vai se constituindo no discurso também das academias de arte, que vão se formando aos poucos, que vão se estabelecendo nos diferentes países da Europa, com uma escala muito lenta, né, de difusão da arte acadêmica, da arte organizada em academias. E nesse sentido a gente tem essa criação da hierarquia dos gêneros, né, sendo que a natureza morta seria o mais ínfimo dos gêneros, o inferior daqueles gêneros da pintura, seguida nessa organização hierárquica da pintura de animais, a paisagem, em seguida o retrato, onde figura antes ainda a pintura de gênero, que é a pintura de cenas populares, onde a figura humana aparece, mas de forma anônima.
seguida da pintura de retrato, quando a figura humana adquire a sua individualidade, a sua identificação como retratado, e o superior dos gêneros, que é a pintura de história, que é a figura humana em ação, na história ou na história religiosa. Portanto, a pintura religiosa estaria também no auge, né, dessa escala de valoração dos gêneros da pintura. Sendo assim, a natureza morta assume um papel de uma certa inferioridade, mas, ao mesmo tempo, se torna um gênero de pintura com grande valor comercial, com grande interesse de consumo por camadas médias, né, que eram capazes de adquirir ou de usufruir desse tipo de pintura, também muito voltada para o âmbito doméstico, né? Então, a natureza morta encontra seu lugar, e encontra seu lugar no 17 também com elementos, como eu disse, com elementos de interpretação simbólica, filosófica, religiosa. Então, não era apenas representar a fruta, a flor, ou uma caça, mas também havia aí uma série de elementos que vão se somando do ponto de vista espiritual, filosófico, teológico, que dizem respeito tanto à ideia da passagem da vida na Terra, né, a vida na Terra como algo passageiro, portanto, algo que apodrece, que perece. Então, muitas vezes há indícios, né, de que os alimentos estão ali no seu vigor, na sua exuberância, mas que podem se corromper com o tempo, assim como a vida como um todo é passageira. Então, há algo de memento mori, né, de lembrança da morte, e também a cultura, né, dessas representações de naturezas mortas envolvidas na atmosfera do vanitas, que é a ideia das vaidades, dos prazeres da vida terrena, entre eles o prazer da alimentação, o prazer do paladar, e também com uma espécie de lembrança sobre o quanto isso pode ser também um elemento de perdição, né, quando o paladar se torna gula, que é o que a gente vai falar mais para frente. Um outro aspecto em relação à natureza morta do 17 e também do século 18 é que é um tema bastante importante hoje na historiografia da arte, que é a recuperação do papel das mulheres artistas, que foram muito menos tratadas pelo discurso da história da arte, e que hoje vem sendo revisada, né, vem sendo feita uma importante revisão das artistas mulheres do 17, do 18 e de todas as épocas histórico-artísticas em que as mulheres simplesmente não entraram na narrativa da história da arte. No caso da natureza morta, era um gênero pictórico em que as mulheres pintoras tiveram grande importância, tanto porque elas conseguiam desenvolver sua técnica e também o seu mercado, né, conseguiam adquirir, enfim, uma sobrevivência para seus ateliês através da natureza morta, porque, como vocês sabem, a pintura da figura humana pressupunha o estudo do corpo e que, de certa forma, era vedado às mulheres artistas. Então, essa capacidade de representação da natureza morta advinha muito dessa censura em relação à representação do corpo, ao estudo do corpo, ao estudo do nu, do modelo vivo, que vai se tornando, aos poucos, né, uma espécie de condição sine qua non para a representação da figura humana de maneira anatomicamente convincente. Então, as mulheres vão se dedicar muito a esse gênero. A Fede Galizia é uma pintora italiana do 17, que ganha um grande papel como pintora de natureza morta. Ela é considerada uma das difusoras, introdutoras desse gênero na Itália, né, seguindo um pouco a abertura dada pelos exercícios de Caravaggio. Pode passar, Lívia? Eu acho que eu trouxe só uma imagem de Fede Galizia, aqui uma outra pintora, só para explorar um pouquinho esse elemento feminino na pintura de natureza morta. Clara Peters foi uma pintora que ativa nos Países Baixos, ela era nascida em Antuérpia, e foi também uma importante artista de natureza morta,
com o detalhe, né, de afirmação da sua pessoa, da sua imagem, através de autorretratos que surgem no reflexo de alguns metais e de alguns vidros, né. Então, um aspecto interessante na obra de Clara Peters é essa codificação, né, essa cifra que ela insere a sua imagem, seu autorretrato, e também sua assinatura, muitas vezes na parte lateral da faca, e insere também o seu autorretrato no reflexo de vidros e metais, como uma espécie de assinatura cifrada, né, uma assinatura oculta aos olhos pouco engenhosos, né. Então, com engenho se descobre a autoria da obra e se descobre o autorretrato de uma mulher que também se afirmava como pintora através da representação da sua própria imagem, ainda que de maneira escondida, né, de maneira oculta. Bem, claro que cada um desses quadros caberia estudo detalhado, né, e de fato se fazem estudos detalhados sobre essas imagens. Aqui mais um caso de pintora feminina, Josefa de Óbidos, que é nascida em Sevilha, mas atua em Portugal, no século XVII. Foi uma pintura de vários gêneros, né, ela faz pintura religiosa, retratos, e também se conhecem algumas naturezas mortas das suas mãos, com essa extraordinária travessa com doces, e me parece que há também uma revisão da obra da Josefa de Óbidos, no sentido de mostrar que ela não foi uma artista de atividade reduzida, ou de condições econômicas também desfavoráveis, ao contrário, parece que ela consegue, com a sua obra, com o seu talento, uma condição econômica muito interessante para uma mulher na sua época, né? Então, essas artistas mulheres vêm sofrendo, como eu falei, uma revisão muito importante pela historiografia da arte, ainda que tardiamente em tempo, né, de se perceber o valor das mãos femininas na arte, e rever um pouco o seu papel, a sua posição, e as suas condições também de posicionamento numa sociedade patriarcal. Pode passar, Lívia? Mais alguns exemplos, né, a gente caminha já para a segunda metade do 17, o Cristoforo Munari é um artista italiano de origem reggio-emiliana, mas que termina os seus dias em Pisa. Também foi um grande promotor da natureza morta na Itália. Pode passar. Há vários elementos aqui, né, que nos fariam, nos permitiriam demorar sobre o significado das frutas, sobre o significado dos vidros, dos cristais, as cartas de jogar que apareciam na tela anterior, como elementos também do vanitas, da passagem do tempo, da vida que é frágil, né, que perece. Pode passar. Trouxe alguns, Cristoforo Munari. Ele também foi muito conhecido pela reprodução de porcelanas, porcelanas chinesas que aparecem na sua pintura, esses pãezinhos. O século XVIII mantém essa importância da natureza morta, ainda que dentro dessas limitações hierárquicas da pintura, sendo que a natureza morta vai ser sempre uma pintura de dimensões menores, né, comportada muitas vezes pelo espaço doméstico, por colecionadores e por encargos menos, talvez, vantajosos do ponto de vista da condição de remuneração dos artistas, também um gênero muito ocupado, na medida do possível, por artistas mulheres, né, mas a gente tem grandes obras que permanecem no gênero no século XVIII. Chardin é um caso extraordinário de pinturas em natureza morta. Pode passar. Para retomar um exemplo português, essa autoria não é conhecida, mas é uma pintura de natureza morta parietal na sala de merendas do Palácio de Queluz, também do final do século XVIII, onde esses pássaros exóticos e frutas aparecem representadas na sala de merendas, como eu falei, do Palácio de Queluz, próximo de Lisboa, que era uma espécie de palácio de verão, de veraneio da corte.
No século XIX, a natureza morta permanece como um gênero pictórico, permanece como parte vamos dizer, dos cânones, né, defendidos pela academia. Ele assume elementos, por exemplo, do realismo. Esse é uma obra de John Francis, de metade do século XIX, que mostra uma atualização da natureza morta em relação aos gêneros alimentícios, né? Então, os vinhos em garrafa, os tipos de alimentos vão se transformando também e vão transformando a representação na arte. Então, o interesse pelo realismo sempre teve, em vários momentos na história da pintura, né, esse interesse pelo ilusionismo, por dizer, enganar, de certa maneira, os olhos do observador, como se ele estivesse, de fato, diante da realidade, da própria realidade, pela capacidade técnica do artista, sempre foi uma das questões importantes na natureza morta. Até o século XIX, a gente entende um pouco esse exercício, sempre esse realismo, entre aspas, né, porque a gente poderia falar do realismo estético, do realismo histórico, mas só para a gente ver os caminhos dessa representação de elementos no XIX. Pode passar, Lívia? Aqui também a representação de salames, né, a alegoria da cor, e prosciutti, né, de Segantini, também são pintores de natureza morta importantes no século XIX, sempre dentro dessa perspectiva de que era um gênero um pouco menor, mas esses artistas ganham muita importância, ganham condições de trabalho também interessantes. Mais um exemplo do 19, pode passar, Lívia. Aqui de Cesare Talone, o queijo gorgonzola, que era uma iguaria ainda pouco difundida, ainda um consumo de elite, o presunto, né, cru, e o gorgonzola, e um outro tipo de queijo. Então, esse interesse pela alimentação, pela representação do alimento como protagonista da imagem, é também um exercício de virtuosismo, de capacidade realística na pintura no século XIX. Podemos passar? E isso se reflete, esse interesse pela realidade, por uma realidade menor, talvez por uma realidade cotidiana, vai também estar presente na pintura impressionista, né, nesse Manet que, enfim, transita entre o realismo e o impressionismo. Também desperta o interesse justamente por essa questão impressionista de trabalhar com a pintura como um gênero da atualidade. Então, a natureza morta permitia essa renovação constante da pintura, porque não se tratava de cena histórica, mitológica, não se tratava de exaltação do passado, mas dessa exaltação do cotidiano, da vida prosaica. Aqui, a natureza morta com salmão, eu não encontrei uma referência da localização e dimensões dessa obra, pode passar. Manet foi muito interessado na natureza morta. Esse maço de aspargos mostra um exercício já mais envolvido com o impressionismo na representação desse alimento, pode passar. Aqui um detalhe do almoço sobre a relva, o quadro talvez um dos mais conhecidos de Manet, um detalhe das frutas que caem da cesta nesse piquenique. Então, o fato é que a natureza morta prossegue a sua existência nas mãos da arte, do início da arte moderna, se a gente considerar assim o impressionismo. Aqui a gente tem um exemplo da Fundação Clabin, essa natureza morta de Renoir, já do comecinho do século XX, no mesmo momento em que o ensino acadêmico, a hierarquia dos gêneros, tudo isso está se diluindo, né? A ideia de uma arte acadêmica começa a entrar em declínio no final do XIX, começo do XX. A gente já está aqui no momento da emergência das vanguardas do início do século, não por Renoir, né, que estava ainda nesse exercício do século anterior. Dito isso, lembrar, então, que nem mesmo esse chamado pós-impressionismo
abandonou o gênero da natureza morta, né? Embora se falasse a partir de agora, sobretudo nas vanguardas artísticas do início do século XX, né, nos ismos do início do século XX, se fala no fim da natureza morta e no fim dos gêneros, né, da divisão dos gêneros, da hierarquia dos gêneros, que era toda uma construção intelectual das academias. Quando isso começa a ruir, esse sistema, né, oficial das artes começa a entrar em crise, ainda assim, o gênero da natureza morta vai fazer parte, a representação do alimento, dos interesses de pesquisas como as de Paul Cézanne. Pode passar mais uma das extraordinárias imagens de natureza morta de Cézanne. Lívia, pode passar. A compoteira com vidro e maçãs, de 1880, então esses exercícios, né, de geometrização da imagem, ainda numa perspectiva muito, vamos dizer, ligada a essa longa tradição da natureza morta que a gente viu nascer no final do século XVI. Pode passar. Então, o fato é que entre fauvistas, cubistas, dadaístas, né, a natureza morta permanece quase como uma linha um pouco esquecida a ser combatida, né, pelas vanguardas. Henri Matisse vai trabalhar com ambientes do ateliê, ambientes íntimos, onde a natureza morta aparece. Aqui um exemplo de 23, pode passar. Mesmo na obra de Picasso, a natureza morta mantém o seu lugar. Era como se fosse um dos gêneros acadêmicos que ficou um pouco esquecido do combate vanguardista. Então, consegue se manter viva a natureza morta, ainda que se fale, né, a partir desses avanços das vanguardas no fim dos gêneros pictóricos. Pode passar. E é claro que na cultura pop, já em meados do século XX, a representação dos alimentos industrializados começa a se tornar um foco também de interesse da cultura pop. A gente tem, claro, as famosas latas de sopa representadas nas serigrafias de Andy Warhol e outras técnicas. Pode passar. Também é muito conhecida a obra de Claes Oldenburg, em que ele representa alimentos da cultura norte-americana, do fast food e dessa cultura do alimento vendido como um produto industrial. A sua famosa escultura, entre aspas, né, de o hambúrguer gigante. Pode passar. E há muitas outras obras de Claes Oldenburg que, incrivelmente, está vivo, né? Esse artista tem até no no site do MoMA, a gente consegue ouvir as explicações do próprio Oldenburg gravadas, né? Então, a gente clica e a gente pode ouvir a fala de Oldenburg explicando essas obras. Aqui uma homenagem às comidas de vitrine, né? Na França, é tartine, então não é uma vitrine norte-americana. É feita, essas esculturas, eu acho que eu não coloquei a técnica, essas tartines são torradas, né, com geleias, são esculturas em gesso, colocadas sobre uma vitrine real, né, então são esculturas mesmo, que tem um caráter hiperrealista. Pode passar. Uma obra muito polêmica de Piero Manzoni, né, um artista que morre muito jovem, que ficou famoso pelas suas merdas do artista enlatadas, né, mas aqui uma outra provocação de Manzoni, que está ligado a essa cultura dos anos 60, a chamada arte povera italiana. Aqui uma certa polêmica em relação a se eram pães de verdade, né, são pães engessados. Não encontrei ainda uma explicação, né, acho que sim, estudando-se melhor Manzoni, dá para saber como foi feito esse quadro tridimensional em que os pãezinhos, típicos pães italianos, né, são transformados em quadro.
nessa permanência da representação de alimentos, a gente tem obras como, nos anos 70, no chamado fotorrealismo ou hiperrealismo, a artista Audrey Fleck faz essas frutas misturadas com maquiagens, uma espécie de memento mori, né, o relógio, a carta de baralho, vários indícios, né, de que ela fazia uma homenagem ao gênero do vanitas, né, dessa representação das vaidades e dos prazeres do mundo. Pode passar. São pinturas, né, mas são pinturas que que partem de uma fotografia, que era a técnica usada pelos hiperrealistas. Então, o trabalho do Audrey Fleck seria uma permanência da natureza morta, uma permanência da representação do alimento, pode passar, mesmo num mundo em que a arte caminha para a abstração e para a arte conceitual, para outras formas artísticas em que talvez a representação do alimento não fizesse tanto sentido. Aqui as suas tortinhas, a torta de morango suprema. Também Ralph Goins é um artista dentro desse movimento hiperrealista, o fotorrealismo, em que os alimentos industriais, essas mesas de lanchonetes, fast food, aparecem representadas com esse mesmo sentido do virtuosismo técnico, né? São pinturas hiperrealistas em que detalhes, né, da vida cotidiana nas grandes cidades representada. Pode mudar, Lívia? Mais algumas imagens de Ralph Goins, que são muito inquietantes, né, pela sua estranha banalidade para nós, porque, de fato, são os alimentos de um tempo em que é uma técnica de um passado, né, do realismo ligado à natureza morta, associada a uma alimentação contemporânea, né? Pode mudar? Acho que tem mais um, Ralph Goins, essa natureza morta com pimentões. E, finalmente, eu vou terminar essa rápida viagem, né? Esse passeio, assim, quase um pouco sem compromissos de aprofundamento em nenhuma obra de nenhum artista, né? Nós vimos aqui né, atravessamos centenas de anos, mas só para mostrar possibilidades da natureza morta na arte mais recente, embora aqui seja já, né, segunda metade do século XX, Mário Merz, essas instalações de Merz em que os alimentos de verdade são colocados nessas mesas espirais. Tem mais um Mário Merz dessa mesma montagem, mais uma mesa espiral da década de 80, 1980, em que alimentos, vegetais, frutas são colocados sobre essa mesa. Me parece que também ele fez uso de cera de abelha, então eu não sei até que ponto eram alimentos que pereciam, ou se eram representações de alimentos em forma de frutas e verduras de cera. Bom, com isso, pode passar, Lívia, eu acho que a gente termina essa primeira parte da conversa, que trata da representação do alimento propriamente dito, né? Então, a minha primeira abordagem, né, claro, considerando e com muita consciência de que há inúmeras possibilidades de tratar da relação entre arte e alimentação. E a segunda forma de cortar o problema seria a representação das cenas de refeição. Então, vamos para mais um percurso rápido, tentando mostrar como é que as refeições vão ser representadas, como o comer vai aparecer na imagem. Pode passar? As cenas de refeição, elas aparecem desde muito cedo dentro da história da arte, né? Então, mesmo nas culturas das primeiras grandes civilizações, a gente já encontra cenas de banquetes, cenas de jantares. Aqui a gente tem um relevo da cultura mesopotâmica, em que o rei, né, está recostado, como era comum que a alimentação fosse realizada, sua esposa está sentada ao lado, e eles se alimentam em torno de uma pequena mesa, né? A gente, então,
cabe lembrar, né, até numa outra conversa aqui, a gente contou um pouco a história do mobiliário, né, que a grande mesa de refeição não existe até a Idade Média. Então, durante todo o mundo antigo, as refeições são realizadas em que as pessoas estão recostadas, inclinadas, em móveis que se assemelham a camas ou divãs, se vocês quiserem. As pessoas se alimentam semi-deitadas, né? Alguns personagens, como essa rainha, aparece aqui sentada, acompanhando seu marido numa refeição, que parece uma cena muito aprazível, num jardim, né, uma cena de uma refeição ao ar livre, cercado de músicos e também algumas figuras que refrescam à direita, o casal que se alimenta. Mas tem um texto do Marcelo Rede que mostra o aspecto sangrento e brutal dessa imagem, porque quase sem perceber, mas existe uma cabeça decapitada à esquerda da imagem. Se vocês observarem, lá no cantinho esquerdo tem a cabeça de um inimigo, né, vencido, pendurada sobre uma argola, bem aí onde está o teu cursor, Lívia, um pouquinho mais à esquerda. Não, aí, sobe. À direita agora, um pouquinho à direita, aí, isso, aí tem uma cabeça decapitada, né, então toda essa tranquilidade, esse prazer aqui se refere a uma vitória em guerra, né, então é uma cena sangrenta, na verdade é uma cena de decapitação, né, consumada, e que se comemora a vitória sobre o inimigo. E tem um texto em português muito bacana do historiador Marcelo Rede sobre essa cabeça, né? Não tanto sobre o jantar ao ar livre, essa refeição ao ar livre. Pode passar, Lívia? Obrigada. As cenas de refeição, elas vão ser muito presentes no mundo antigo, tanto na cerâmica grega, de um modo geral, muito representada em contextos funerários, né, que a gente tem uma estela funerária, um relevo funerário em que apresenta-se também uma cena de refeição, o homem recostado, a mulher que o acompanha, o criado que prepara o vinho para servir, a presença das cenas de refeição associadas ao contexto mortuário, ao contexto de celebração da morte, diz respeito justamente a essa tentativa de permanência da vida da pessoa, do momento de alegria, de prazer, de convívio, de uma forma de manter a vida pulsante mesmo no contexto da passagem, né, em direção à morte. Pode mudar? Então, há inúmeros exemplos de representações de banquetes no mundo antigo, sempre, ou quase sempre, atrelados ao contexto funerário. Aqui a tumba dos leopardos, numa necrópole etrusca, em Tarquínia, onde um dos personagens à direita segura, é difícil de enxergar, né, porque entre os dedos ele levanta um ovo, que é justamente um símbolo da continuidade da vida, como diz na nossa legenda. Então, os banquetes etruscos são, vamos dizer, repertório para entender a vida cotidiana, os hábitos alimentares. Claro que tudo isso é permeado com uma simbologia ligada à morte, a tentativa de fazer com que a vida permanecesse de alguma maneira. Uma pesquisadora, a Nancy, não vou lembrar o sobrenome, mas é uma pesquisadora que trabalha justamente com a representação das mulheres nos banquetes, que é um tema bem interessante. Eu participei da bancada de defesa de dissertação dela, orientada pelo professor Grilo, né? A Nancy fez um trabalho muito bonito sobre as mulheres que participam, inclusive dos banquetes, com o consumo do vinho, que havia uma interpretação muito preconceituosa em relação à presença das mulheres nos banquetes, nos simpósios, no mundo antigo greco-romano, sobretudo no contexto grego e ainda etrusco, e com a participação dessas mulheres, de que essas mulheres não seriam as esposas, mas seriam concubinas ou as prostitutas, as héteras, né? Então,
há uma revisão também dessa participação da mulher no ambiente público dos banquetes, né? E esse texto mostra que, entre os etruscos, a presença da mulher também bebendo vinho, conversando, discutindo em lugares coletivos, públicos, né? Havia essa participação. Então, é bem interessante porque, dentro desses contextos de refeição, dentro do contexto do comer, há uma série de problemas que podem ser colocados para a interpretação da vida dessas sociedades que deixaram um registro de um momento de vida num espaço dedicado à morte, como é o caso das necrópolis, das pinturas parietais em necrópolis etruscas. Pode passar, Lívia? As cenas de refeição, então, vão aparecer, como eu disse, em várias técnicas, entre cerâmicas que eu não trouxe, né, pinturas em cerâmica. Aqui, a representação dessa pequena mesa, que era o apoio da refeição, sempre um criado que serve e que se desloca na parte servindo os convidados, os convivas, e os personagens que comem, se alimentam recostados. Um pouco difícil de ver, de enxergar nessa cena, mas dá para supor. Vamos ver mais uma imagem. Eu acho que eu trouxe uma sequência de representações de alimentação. Essa imagem está muito ruim, mas eu não consegui outra reprodução desse mármore, desse sarcófago, em que há uma representação de cena de alimentação em família, justamente comemorando, demarcando a passagem do morto, né, no momento em que ele comemora aqui essa vida de alegria, de refeição, e há uma inscrição nesse sarcófago que mostra um pouco esse significado da alimentação junto à morte, né? Vede que vida afortunada foi a deles, assim se deveria viver, pois a vida é curta. Então, é uma espécie de memento mori, mas um pouco invertido, né? Porque, na verdade, o memento mori, a cultura barroca vai dizer, não devemos viver dos prazeres do corpo, dos prazeres terrenos, porque o que importa é a vida do além. Aqui é o contrário, né? Quer dizer, vamos viver, assim se deveria viver, né, a partir dos prazeres da mesa, da comida, do convívio, da conversa, porque justamente a vida é curta, então é preciso aproveitá-la. Então, o significado pagão, né, da alimentação, em que não há constrangimento no comer. Embora a gente saiba que no mundo grego e também romano existia uma perspectiva ética no comer, né, e que, embora a alimentação fosse algo muito valorizado, cultuado, até sagrado, mas, ao mesmo tempo, os excessos do comer e do beber, né, embriaguez, ou os excessos de comida eram considerados também perniciosos, né? Então, havia, sim, também uma moral em relação, uma ética em relação ao alimento, né, nada em excesso, medenagam, né, que parece também que permeia, ao mesmo tempo dá uma consciência desses prazeres, mas eles têm que ser dimensionados dentro de uma medida correta, né, do uso, do desfrute desses prazeres. Pode passar, Lívia? Aqui a gente já avança em direção à arte paleocristã, é uma representação de um banquete no século IV depois de Cristo, nos afrescos da catacumba de São Marcelino e São Pedro, em Roma, em que, né, permanece, é claro, essa tradição dos homens recostados, conversando e se alimentando e bebendo. Então, ainda há uma permanência dessas representações da alimentação, e algumas dessas imagens que eu estou trazendo aqui, eu quero agradecer a Nina Costa, que é uma mestre pela UNB, da qual eu participei também da banca, e também me ajudou bastante a elaborar organizar essas imagens, porque ela já tem na dissertação dela isso organizado, ela estudou a Santa Ceia. Então, algumas das imagens que eu estou trazendo aqui, eu devo esse agradecimento à Nina. Pode passar. Aqui também esse manuscrito, que é um dos evangelhos manuscritos do evangelho mais antigos de que se conhece, né, que se tem registro, e ele é ilustrado com iluminuras. Há uma cena também da última ceia,
em que Cristo aparece recostado, né? Então, dentro desse sistema de alimentação do mundo antigo, em que há uma pequena mesa ou uma esteira sobre a qual se dispõem os alimentos, e as pessoas se alimentam não sentadas em torno de uma grande mesa com pés altos, como a gente vai ver se desenvolver logo em seguida, né, no mundo medieval. O alimento, ele não tem um protagonismo nessas imagens, né, mas é justamente porque aqui a gente está analisando essa organização do comer, né, essa disposição dos personagens na cena em torno do alimento. Então, é uma das mais antigas representações da Santa Ceia, assim como a próxima. Então, pode passar, Lívia, grande parte, é isso aí, grande parte das representações do comer, né, e seria possível fazer um percurso pela representação do comer só em torno da temática da Santa Ceia, embora não seja aqui o nosso propósito, mas é justamente o tema da última ceia que traz várias oportunidades, né, de refletir sobre essa organização do comer. Aqui ainda Cristo aparece meio recostado, né, a gente não tem aquela cena em que o Cristo é figura central, os apóstolos estão amontoados, né, a gente sabe que a cultura da arte medieval durante os próximos séculos vai se manter um pouco desinteressada de representação do espaço real, né, o mosaico em Ravenna, a gente está vendo aqui, do século VI, pode passar. Mais uma representação da última ceia, já um pouco mais organizada em torno da mesa, então essa mesa vai se afirmando, né, que ele já está no século XI, num afresco em que a gente tem os alimentos, né, dispostos, os pães, normalmente uma caça, né, um animal assado no centro. Então, como eu disse, não é apenas a temática da Santa Ceia, da última ceia, com o protagonismo da figura de Cristo, mas também há outras cenas da vida de Cristo em que a mesa se torna um tema e um momento de refeição. O primeiro milagre de Cristo, aqui representado por Giotto, na Capela Scrovegni, em que Cristo transforma a água em vinho, tem uma espécie de sommelier, né, vamos usar um termo anacrônico à direita, né, tem um personagem vestido de vermelho, que experimenta o vinho, que foi há pouco transformado, né, a água transformada em vinho, ele prova para se certificar de que, de fato, aquele milagre havia acontecido, né, então é bem interessante essa figura que prova do vinho produzido ali por um milagre de Cristo. Então, são cenas de refeição, cenas de festa, em que o tema cristão, né, é totalmente absorve, né, o contexto das refeições nesse mundo medieval. Pode passar. Há algumas santas ceias de Duccio di Buoninsegna, em certa medida seguidor de Giotto, mas guardadas aí né, mutatis mutandis, né, mas a gente tem cenas de refeição em várias representações, já estamos aqui no século XIV, pode passar, em que os alimentos estão dispostos, é mais um Duccio di Buoninsegna, acho que está até sem legenda a próxima imagem, eu não consegui fazer uma boa legenda, deixei assim, mas só para vocês, não, pode voltar, Lívia, desculpa, aí, só para vocês observarem, né, o quanto essa ideia, né, dos jarros de vinho, os criados que circulam, servindo os convidados, também a disposição dos alimentos sobre a mesa, há uma certa tendência de que a mesa seja ocupada num dos únicos lados, né, como se fosse uma mesa para ser filmada, né, para ser fotografada, em que os convidados se dispõem de um único lado. Parece que isso, de fato, ocorria nos banquetes que começam a se reorganizar em termos de vida de corte, justamente porque o lado livre da mesa permitia a circulação dos criados que serviam a mesa, mas também era onde se desenrolavam os espetáculos, as danças, a música.
Vejam mais uma cena aqui, claro, de um grande luxo, né, da corte do Duque de Berry, que é descrita pelos irmãos Limburg nas iluminuras do livro das Ricas Horas, né, em que a gente vê mais uma vez essa mesa ocupada de um dos lados, os pães que servem como pratos, a ausência de talheres, com exceção das facas e de algumas colheres, né, não se usava ainda talheres. Até o século XVI, os talheres são muito raros, né, com exceção da faca. O garfo é um elemento que, embora apareça lá na cultura etrusca, ele ressurge, vamos dizer assim, ou aparece como um instrumento para se alimentar só a partir do século XVI, com mais presença nas cortes, porque as pessoas se alimentavam, em geral, usando as próprias mãos, né, e que é o que aparece nessa cena aqui, ou usando o pão como suporte para o alimento. Enfim, as cenas de banquete vão aparecer durante o Renascimento, tanto associadas, claro, ainda à temática da Santa Ceia, quanto, por exemplo, nessas duas imagens de Sandro Botticelli, em que são cenas do Decameron, de Boccaccio, em que um casamento, aqui um banquete de casamento é representado, pode passar, em que a gente vê, naquele caso, né, os servos oferecendo os alimentos, transportando os alimentos, aqui uma cena um pouco confusa, né, a gente não vai entrar na história do que se passa nessa cena, que Botticelli narra visualmente essa passagem do Decameron, que é uma história hilária, né, mas enfim, aqui a gente vê um banquete sendo desorganizado, né, a mesa sendo virada, os alimentos caindo por terra, e que não deixa de ser também uma interessante representação do comer, né, aqui em desarmonia, mas que diz respeito, enfim, ao episódio da história do Decameron. Pode passar? E, claro, a Santa Ceia mais conhecida, né, de toda a história da representação das refeições, acho que essa é a mais importante, embora, claro, a frugalidade dos alimentos, né, é notável, né, fala-se que Leonardo teria escrito também um livro de receitas, talvez falso, né, não se sabe ao certo se ele foi autor de um livro de receita, mas a gente vê aqui a representação da Santa Ceia com essa, enfim, toda uma literatura, né, bibliotecas inteiras para falar sobre esse quadro. Eu não vou tentar resumir nada para vocês, a não ser a lembrança de que, de fato, o alimento continua sendo representado com interesses realísticos, os metais, os vidros, os pães, nessa mesa de Leonardo. Os Carracci, no caso, uma obra aqui da Annibale Carracci, considerada uma das primeiras representações de gênero, né, pintura de gênero, que é considerada como uma das formas, a representação de tipos populares, né, aqui ele representa numa tela pequena, né, relativamente pequena, um homem do campo, se alimentando de algo tipicamente também camponês, que é o feijão, né, o mangiafagioli. Eu não traduzi, porque seria o come-feijões, né, come-feijões. Tem algumas fatias de presunto, então há uma certa frugalidade aqui, os pães, o vinho também, uma certa sacralidade, a taça de vinho que fica colocada muito à nossa mostra, a nossa direção, e esse homem que é surpreendido, colocando a colher na boca, e também, que talvez não dê para ver nessa imagem, mas esse caldo do feijão escorre pela colher, mostrando esse momento mesmo quase improvisado, né, em que a imagem foi capturada, entre aspas, pelo artista. Pode mudar? Também com uma perspectiva do final do 16, início do 17, em que o sagrado se aproxima de uma linguagem de um realismo popular, vamos chamar, muitas aspas, né, essa representação de homens do povo, homens com a roupa rasgada, homens sujos, que foram
que formaram essa perspectiva religiosa contra-reformista de trazer a religião para algo mais próximo do olhar das pessoas do povo, né, um jogo de persuasão, uma das estratégias contra-reformistas, né, de convencimento do sagrado. Aqui, pelo nosso mesmo Caravaggio, a cesta de frutas aparece, mais uma vez, quase caindo da mesa. À sombra dessa cesta de frutas aparece o peixe, né, então, depois vocês podem olhar com calma essa imagem na internet, essa cena de Emaús, em que o símbolo do Cristo, né, o peixe como símbolo do Cristo, o símbolo secreto dos primeiros cristãos, aparece na sombra formada por essas frutas. Então, é uma cena de refeição também sagrada, mas também tomada por isso que a gente tinha acabado de ver em Carrate, né, que é uma tentativa de mostrar através da arte as pessoas como elas verdadeiramente são, né, então existia aqui uma estratégia de convencimento também. Bem, e outra cena de refeição, já adiantando a nossa corrida, né, do século XVIII, aqui já uma cena ligada à cultura cortesã, à cultura aristocrática, mundana, e se vocês quiserem, até mesmo dentro da cultura libertina do século XVIII, que de influência francesa, inglesa também, se transfere para a cultura portuguesa. Esse é o Palácio das Merendas, que nós já vimos numa natureza morta, desses medalhões sobre alguns elementos da arquitetura, aparecem os medalhões com natureza morta, e aparecem também cenas de refeição ao ar livre. Pode mudar, Lívia? As imagens não são muito boas, eu tentei melhorar, mas acho que não consegui, né? São fotografias nada bem feitas, eu posso criticar porque eu mesma que fiz, então elas foram tomadas de ângulos muito ruins. Pode mudar, mas são refeições ao ar livre, são 4 cenas de refeição que fariam referências às 4 estações do ano. Depois isso vai ser importante para a gente no fechamento da minha conversa. Pode passar. Bem, as cenas de refeição ao ar livre, elas vão ter talvez uma das suas expressões mais conhecidas e mais polêmicas na história da pintura, com o próprio Edouard Manet, nesse Almoço sobre a Relva, também, né, como cada obra dessas que a gente viu aqui, tem uma discussão ampla sobre cada uma dessas imagens aqui, uma série de questões sobre a nudez clássica, a nudez não clássica, sobre a atualização dessa nudez, sobre o contraste entre a nudez feminina e esses corpos absolutamente vestidos masculinos. A gente sabe de toda a polêmica que existiu no seu próprio tempo em torno dessa imagem. Mas é mais uma das cenas de refeição que eu queria mostrar para vocês. Pode passar? O impressionismo, dentro dessa perspectiva espontaneísta, né, ligada a flashes do mundo prosaico, vai tratar de temas de refeição de maneira muito viva, né, muito cheia de ruídos e sons e luzes. Essa é uma refeição dos remadores, né, um momento de descanso dos trabalhadores, e também, né, uma série de interpretações dessa imagem, né, os homens bem vestidos em cartola ao fundo, os trabalhadores aqui no plano de frente da imagem. Uma pena ter que falar rápido, né, mas, enfim, mesmo para a gente ter uma ideia de como as refeições aparecem no percurso da história da arte. Pode passar? Dentro daquela perspectiva que a gente viu no Aníbal e Carrate, né, em que também não só os banquetes das classes abastadas interessaram para a construção da história da imagem, mas a gente tem alguns célebres quadros que mostram as refeições das pessoas pobres, a frugalidade, a fome até, né, como os comedores de batata, que é um tema que o próprio Van Gogh explica numa carta, uma das cartas a Theo, né, então é um tema que ilustra, de certa maneira, uma reflexão que o próprio Van Gogh faz sobre a comida dos pobres, o vapor do cozimento das batatas, e que isso era também um tema digno de ser representado na pintura. Pode passar?
Bem, claro, um salto extraordinário aqui, uma pirueta, né, na história, só para lembrar, né, que a refeição, a comida, o alimento, sempre fizeram parte das inquietações da história da arte, da construção, na temporalidade da imagem, né, sempre um interesse a ponto de que isso se torna algo vivido, né, como foi a experiência do grupo ligado a Gordon Matta Clark, esse artista da desarquitetura, né, aquele que cortava os edifícios, e que aqui cria um grupo que se transforma num restaurante, né, o Restaurant Food, em Nova York, em que eles tinham o interesse de vender alimentos, né, como um restaurante comum, mas era uma experiência estética também, de convívio entre os artistas. Então tem uma cena, uma fotografia na cozinha do Restaurant Food e o restaurante como ele existiu em Nova York. Pode mudar? Aqui eu nem vou falar dessa imagem, mas é só para encerrar, é uma última ceia de uma fotografia contemporânea do fotógrafo artista, né, David LaChapelle. Deixo só para vocês essa imagem, e a gente avança. Agora eu vou caminhando para as conclusões. Eu acho que a gente já está com o tempo bem explodido, né, mas vamos um pouquinho mais. Eu só queria comentar rapidamente sobre os dois últimos tópicos. O primeiro é o paladar, pode passar, que a representação do paladar, né, um dos nossos 5 sentidos, também nos faz, num percurso de longa duração na história da imagem, na história da arte. Aqui uma das primeiras representações dos 5 sentidos numa joia, né, uma pequena dimensão, uma joia como um presente de núpcias, em que há uma inscrição sobre amar, né, amo, te amo com os meus 5 sentidos, inscrição que aparece atrás dessa joia. E o paladar é representado por aquela figurinha masculina com a mão direcionada para a boca. Pode mudar, Lívia? A partir do texto de Tommaso di Cantimpré, um tratado uma espécie de enciclopédia, vamos dizer assim, do século XIII, de Natura Rerum, ele vai definir que cada animal representa um dos 5 sentidos, e o macaco vai ser o responsável, né, o representante do paladar, porque para Cantimpré o macaco era o animal que tinha o paladar mais aguçado. Aqui num afresco romano aparece, romano de Roma, né, na verdade um afresco do século XIII, mostra já a transcrição em imagem das ideias de Tommaso di Cantimpré. Então tem um homem com os sentidos representados nos círculos em torno dessa figura humana. E muito difícil de ver, eu não consegui uma imagem melhor. O paladar já é um macaco representado comendo. Isso vai aparecer em toda uma permanência visual, né, na história da representação do paladar. Aqui, mais uma vez, é difícil de enxergar, mas é uma pintura na Inglaterra, uma pintura parietal em que o macaco aparece também nessa roda dos 5 sentidos. Os outros animais, né, representando os outros sentidos, eu não vou falar agora, a gente deixa para um outro dia. A conhecida tapeçaria, a Dama e o Unicórnio, também traz uma representação do paladar, também relacionado aqui o paladar ao contexto amoroso, um amor cortês, né, um presente de núpcias, em que a dama aparece aqui pegando um docinho desse recipiente com doces que a sua criada, serva, oferece. O macaco aparece bem embaixo da cena, dá para ver um detalhezinho do macaco, que é uma permanência, isso mesmo, Lívia, uma permanência da organização feita por Tommaso di Cantimpré. Pode mudar? Mais uma vez, o macaco aparece aqui, uma das primeiras séries dos 5 sentidos em gravura, realizado pelo gravurista Georg Penck, e a partir do século XVI, os 5 sentidos, e aqui o que nos interessa especialmente, o paladar, vão ser representados, os 5 sentidos, em séries, né, o paladar sempre é uma das gravuras da série dos 5 sentidos, como não podia deixar de ser,
se torna, de fato, um tema interessante para o mundo da gravura, sobretudo pela gravura nórdica. Então, ateliês de gravura em metal alemães, também dos Países Baixos, vão ter um grande interesse em difundir essa iconografia da alegoria do paladar, né? O que acontece, então, é que a partir do século XV, como a gente já tinha visto no caso da tapeçaria da Dama e do Unicórnio, é que, segundo Nordenfalk, há uma mudança de gênero, né? Então, os sentidos e o paladar eram representados como homens e eles começam a se transformar em mulheres, né? Então, a alegoria, a representação com a forma humana, para evocar o tema do paladar, vai se tornar uma mulher. Em Georg Panks, provavelmente essa mulher nua aparece como a alegoria do paladar, ela come com um garfinho, né, de 2 pontas. O macaco mantém essa tradição medieval da representação do paladar como um macaco. Pode passar. Como eu disse, então, o tema dos 5 sentidos e do paladar vai ser uma constante nas gravuras do século XVI, do XVII. Aqui, mais um exemplo do paladar, na coleção do Victoria Nauber, na coleção de gravuras. Aqui, uma combinação estranha entre os sentidos e as colunas, as ordens clássicas, né? Então, o Vredeman de Vries e o seu filho Paul, que deu continuidade a esse projeto, faz uma coleção de gravuras em que os sentidos são representados, associados às ordens clássicas. Nesse caso, a coluna coríntia representa o gosto, o paladar. Tem uma personagem feminina com as suas frutas, um macaco, que procura talvez o alimento ali, e um homem que bebe água à esquerda da imagem, talvez retomando uma ideia aristotélica, né, de que o paladar está associado ao elemento água, né. Então, no pensamento de Aristóteles, cada sentido tem relação com um elemento da natureza, né, o olho está ligado ao fogo, a visão ao fogo, o olfato e a audição ao ar, o tato à terra e o paladar à água. Pode mudar? Na obra de Collard, um importante gravurista, a partir aqui de desenhos de Martin de Vos, a gente tem o paladar representado como parte das cenas da Bíblia, né? Então, tem essa figura exuberante, feminina, né, cuja nudez, assim, transparece um pouco sob o tecido, a moda clássica, com essa cornucópia da fartura, as frutas, o macaco que aparece embaixo sempre comendo. Mas à direita do quadro, à direita da gravura, desculpem, aparece a cena da multiplicação dos pães, que então é uma referência ao paladar no Novo Testamento, e como não podia deixar de ser, à esquerda é uma cena do Velho Testamento, que é quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Muitas vezes o pecado original vai ser associado ao paladar, né? O primeiro pecado estaria justamente ligado ao sentido do paladar. Embora isso tenha sido revisto pela teologia, né, já pelo próprio São Gregório Magno, essa ideia de que foi o paladar que levou o homem a pecar pela primeira vez, ao comer do fruto proibido. Na verdade, há uma reformulação teológica disso, né, não foi o paladar que levou ao primeiro pecado, mas no pensamento popular isso permanece, né, como se o paladar fosse o motivo do primeiro pecado. Mas, de qualquer forma, o que é interessante aqui é ver que o paladar, ele começa a ser, tanto entra num discurso alegórico, né, dessa figura feminina, que representa o paladar, como uma alegoria, quanto a uma combinação, uma cristianização dos 5 sentidos, nesse caso o paladar, né, então é uma inserção dos 5 sentidos na narrativa bíblica. É claro que esse sentido adquire um caráter de sedução, né, a gente tem aqui na série de Goltzius muito essa ideia erótica, né, ligada ao paladar. O macaco aparece sempre lá no fundo. Pode passar. Há toda uma discussão, né, sobre o perigo do paladar na cultura barroca, embora ela vai ser bastante explorada,
essa representação do paladar, a ponto de chegar nessa grande tela de Bruegel e Rubens, em parceria, né, uma pintura de 2 artistas e seus ateliês, uma grande pintura que faz parte de uma série no Museu do Prado, onde os 5 sentidos são representados. Aqui a gente tem uma combinação de tudo que a gente viu, tanto as cenas bíblicas, a alegoria, a natureza morta, que aparece nessas extraordinárias representações de frutas e caças no primeiro plano. Como eu disse, há toda uma discussão moral, né, sobre o controle do paladar, né, à medida em que começa desde o século XV, a sair de uma atmosfera da glutoneria, né, ao mesmo tempo que a Idade Média é um tempo ainda de fome, também é um tempo da glutoneria, né, então a gula, né, como pecado, ela começa a ser controlada de alguma maneira pela boa educação, né, e em vários textos morais, teológicos, religiosos, como esse que a gente está vendo aqui, que é de 1687, de Lourenço Ortiz, que fala sobre o controle sobre o paladar e sobre os sentidos de um modo geral. Pode mudar? Uma representação aqui dentro dessa delicadeza do rococó, desse feminino exacerbado pela cultura rococó, o paladar, numa gravura em que a gente vê um pouco essa atmosfera, né, da comida, da mesa, da gestualidade de comedimento em relação ao alimento também. E aqui, na mesma casa em que a gente começou a nossa conversa, o salão principal tem uma representação dos 5 sentidos em Tiradentes. Pode mudar. É uma representação do paladar como uma cena mitológica, né? Então, a gente tem Baco, que bebe do vinho oferecido pela bacante, por essa mulher de seios à mostra que oferece o vinho. Esse animal que aparece à direita poderia ser um macaco, né, não sei, né, parece um cão, mas enfim, uma presença do tema do paladar na pintura brasileira colonial, que foi o meu ponto de partida para essa conversa. O último tópico, pode passar, Lívia? Essa é uma representação incrível dos 5 sentidos, já do século XIX, talvez uma das grandes últimas pinturas sobre os sentidos. Essa é uma alegoria do paladar também. Bem, a gente caminha em direção à conclusão. Aqui é uma representação da gula, né, como uma parte dos pecados capitais e a ligação entre os pecados e os sentidos, né, que é o último tópico da minha fala. Pode mudar, Lívia? Eu acho que até perdi o último título, mas só para essa última parte da minha apresentação era para mostrar um pouco das reflexões imagéticas, de como a imagem representou a gula. Então, aqui a gente tem uma xilogravura atribuída a Dürer, com uma ilustração do livro de Sebastian Brandt, da Nau dos Loucos, né, que a glutoneria é representada de maneira grotesca. Pode mudar. Aqui um manuscrito iluminado em que aparece uma divisão da imagem, né, a gula do lado esquerdo e a abstinência do lado direito. Então, há toda uma discussão, né, de controle sobre a gula e sobre o paladar. Pode passar. A famosa Mesa dos Pecados, ou Disco dos Pecados, de Hieronymus Bosch, em que a gula é representada, então, como um dos pecados capitais. Então, é quando o alimento entra na cena, né, na imagem artística, de maneira pejorativa, né, ao passo que na Santa Ceia, em outras imagens, o alimento tem um valor positivo. Quando ele está relacionado à representação da gula, ele assume um papel negativo. Vamos passar rapidamente as imagens sobre gula. Aqui do Peter Bruegel, também nesse contexto de representação dos pecados, os 7 vícios e 7 pecados capitais. Aqui, especialmente, a imagem, a gravura dedicada à gula. Pode mudar. Essa representação da gula é muito interessante, porque embora seja um pecado atrelado ao paladar,
Na iconologia de Tia Jariripa, a gula aparece ligada ao tato, né? Porque esse pescoço enorme mostra que o prazer não está no paladar, no sabor dos alimentos, mas está em sentir os alimentos passando pela goela, né? Passando pelo tato do engolir o alimento que estaria, vamos dizer, localizado, o pecado da gula estaria ligado ao tato, que é uma discussão, enfim, que talvez para nós não faça o menor sentido, né? Mas aqui, nesse momento, se discute justamente o prazer do alimento e também o pecado do alimento. Pode mudar? Algumas representações da gula conhecidas, o friso Beethoven, de Gustav Klimt, pode mudar. Essas são representações mais contemporâneas, né, da gula, e a gente poderia seguir esse percurso iconográfico ad nauseam, né? Pode mudar, Lívia. Eu vou fechando, então, a minha conclusão. Só rapidamente falar para vocês, pode passar, Lívia, que foi o tema que disparou a minha pesquisa, foi essa pintura aqui em Tiradentes, pode passar, eu já comentei com vocês. Também o tema da gula aparece na legislação canônica, a gente tem nas primeiras constituições de 1707, pode mudar, uma prescrição sobre o comer, né, os clérigos destemperados em seu comer e beber, serão criticados, ademoestados e castigados, então uma série de prescrições religiosas contra os excessos do alimento, pode mudar. E há também alguns textos que são teológicos, mas que se referem muito ao paladar e ao comer, né? Então, eu estou trabalhando justamente com esses livros, As Frutas do Brasil, do Frei Antônio do Rosário, pode trocar. Também com esse livro que fala, pode mudar? Que fala sobre, pode passar, o livro do Padre Baltazar da Encarnação, o texto sobre o paladar, aqui já com sentido de caminho em direção ao religioso, pode mudar. E também os livros de receita me interessam, eu não vou falar agora, a gente já está muito adiantado no tempo, mas só para mostrar para vocês, esse é o primeiro livro de receita em língua portuguesa, eu acho que uma das palestras que se seguem a essa sequência, né, vai tratar do receituário de alimentos portugueses, e o segundo livro de receitas, que aparece, pode mudar, esse do Lucas Rigaud, que é quase 100 anos depois, esse livro aparece nas bibliotecas, nos inventários das bibliotecas no Brasil, já do século XVIII, então a gente vê que há a presença dos livros de receita como uma espécie de organização do paladar e também de controle sobre a gula, né? Então, eu trabalho um pouco com essa ideia de que nos livros de receita existe uma organização do alimento como uma forma de controle ético e de etiqueta, né, sobre os excessos da gula. Pode mudar? Só para terminar, uma das últimas imagens aqui num contexto sacro, né, também em Minas Gerais, pode mudar, Lívia? Eu acho que a minha última imagem é essa representação do paladar na sacristia de Conceição do Mato Dentro, né, que é uma espécie de ninfa, né, uma personagem, uma alegoria feminina que se alimenta de uma espécie de melancia. E com isso eu concluo, então, a minha fala. Eu acho que não temos mais slides. Bom, claro, é só uma homenagem aqui ao anjo, né, ou esse Put, esse Nude, né, esse personagem mitológico, um Herotes, né, um Eros menino, que representa o paladar aqui nos jardins da Fundação Klabin. E que está num dos cadernos, né, da Fundação, eu escrevi um pouquinho sobre essas representações aqui, que ainda tem, acho que, muito para ser estudada, essa coleção dos 5 sentidos nas esculturas do jardim da Fundação Klabin. E assim eu encerro, então, já muito atrasada a minha fala, tomando um pouco, algumas referências, né, até de sites que eu consultei, as imagens, etc., mas isso eu posso passar para vocês depois também. Obrigada, professora, pela excelente palestra. Acho que a gente ficaria aqui, mas, enfim, horas e horas com você. Eu vou organizar algumas perguntas que vieram, e até pelo nosso tempo, eu já começo. A pergunta da América. Professora Ângela, você pode falar um pouco mais sobre o elemento vanitas e sua representação na natureza morta?
Ah, sim, esse é um tema também vasto, né? O Vanitas, né, diz respeito a um trecho bíblico também, né, do Eclesiástico, do Eclesiastes, que seria o Vanitas Vanitas, né, que é essa reflexão que vai se tornar muito presente no século XVII, que fala sobre as vaidades do mundo, né? Então, essa representação, ela está sempre associada à natureza morta e fala dos prazeres do mundo. Então, a beleza, né? O espelho representando a beleza, representando o sentido da visão, joias, dinheiro, cartas de jogar, né? Então, o Vanitas é uma natureza morta, mas não é necessariamente ligada ao alimento, também pode estar associada ao prazer pelos alimentos, mas o Vanitas seria um tipo de representação que faz com que o observador se recorde de que a vida é breve, de que os prazeres do mundo são passageiros, e são vis, né, que o homem deve se ater àquilo que é importante, o que é espiritual, né, a vida do além, e não ficar, vamos dizer, cultuando os prazeres do mundo. Eu acho que o Vanitas tem um pouco esse significado, né, de ensinamento moral e religioso. Assim também o Memento Mori, né, está muito ligado ao Vanitas, só que no Memento Mori aparece mais a presença da caveira, né, ou de algum símbolo da morte, que faz com que se lembre não só de que a vida é passageira, mas também de que a morte é certa, né. Então, há na cultura barroca muito essa lembrança da morte próxima, né, da morte, enfim, como algo contra o que não se pode lutar, né, e que é preciso se preparar para a morte. Perfeito, professora, obrigada. Já sigo, então, a pergunta de Ieda. Professora, há registros de pintura de natureza morta na época da Grande Fome ou durante guerras e pestes? Olha, é uma pergunta interessante, eu não sei responder, mas me interessa essa representação dos alimentos. Por exemplo, durante as pestes, século XV, mesmo XVI, a natureza morta ainda não é um gênero com essa exuberância, né? Pode ser, e é uma pergunta interessante para se pensar, né, até que ponto o surgimento da natureza morta, a afirmação da natureza morta no 17 diz respeito a períodos de saciedade, né, ao contrário, né, em que, pelo menos para camadas da população, não há registros de fome, nem de ameaça de fome, nem de morte. Existem algumas temáticas ligadas a essa abundância de alimentos, sobretudo a partir da descoberta do açúcar, por exemplo, né? Quando o açúcar da cana começa a ingressar nas mesas europeias, nos alimentos, que é uma grande fonte de energia e até de aumento de peso, né, porque, por exemplo, o corpo feminino, a beleza feminina é sempre muito delgada, muito magra, até o século XVI. Né? Na obra de Rubens, por exemplo, né, o mais importante pintor do barroco, a gente pode dizer, essas mulheres que começam a aparecer com excesso de peso, né, representadas com volumes, né, com corpos volumosos, parece que tem uma relação com o regime alimentar e com a presença do açúcar, né, que faz com que os padrões de beleza se modifiquem também. Mas não era essa a pergunta, né, enfim, eu vou anotar essa questão e, de repente, pesquisar um pouco sobre a relação entre períodos de peste e fome e a presença do alimento como algo que de certa forma sacia com os olhos, né, na pintura, ao passo que o alimento de fato não é muito abundante, nunca foi, né, sempre as restrições de alimentos ainda é uma triste realidade, né, a gente vive num país onde a fome voltou, né, então é interessante pensar, né, nesse aspecto que ela coloca na pergunta. Obrigada, professora.
Bom, pessoal, pelo tempo eu vou à última questão, então, que veio aqui do Álvaro, para a gente encerrar. Ele pergunta assim, Arciboldo seria uma mescla do nível mais ínfimo da hierarquia das pinturas com o nível maior, pintura de gênero? E segue a pergunta. E a maior expressão de naturezas mortas? Puxa, você sabe que eu desviei do Arcimboldo porque é um artista muito difícil, né? Assim como vários dos que a gente atravessou aqui exigiriam um esforço de interpretação difícil de se fazer em modo de síntese, né? O caso do Arcimboldo é um caso muito peculiar, né? Ele tem razão de evocar, porque é quando a figura humana se torna ela própria composta por alimentos, né? Então, tem alguns artistas que faltaram nesse mosaico que eu tentei trazer. O Arcimboldo certamente é uma peça importante nesse quebra-cabeça. Há várias representações de alimentos também com significados simbólicos, né, metafóricos, e no caso de Arcimboldo, essa combinação entre retrato, entre figura humana e composta por alimentos, certamente seria importante para a gente ter trazido aqui, mas eu acho que é algo, enfim, muito único, né? É uma obra única mesmo, nada se compara ao que foi feito por Arcimboldo e que seria um pouco, quase vamos dizer, um problema a ser resolvido, né? Porque como, então, tratar da representação do alimento combinada à figura humana, né? Eu acho que seria um desafio para a gente fazer aqui essa interpretação dentro dessa lógica que eu tentei construir com vocês, mas certamente é uma peça estranha, mas que precisaria ser encaixada nessa história. Também adio a uma resposta que melhor, mas seria isso. Professora, muito obrigada pela sua presença, sua participação, da gente ter a chance de contar com a profundidade da sua pesquisa. Enfim, é sempre, de verdade, um privilégio para a gente. E, bom, dizer também que estamos com a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história aberta para visitação, então convido a todos que estiverem aqui em São Paulo a conhecerem e a visitarem a casa. Além do que, a nossa programação de cursos e palestras online segue em pleno vapor. No dia 15 teremos Cíntia Gama com o tema Uma Cozinha Nacional. Então, caso vocês tenham interesse, se inscrevam através do link que eu deixei aqui no chat da nossa programação. Professora, mais uma vez agradeço, em nome da Casa Museu Irmã Clabin, e a última palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Lívia, por acompanhar de maneira tão ágil e com tanta presteza essa apresentação, de ter me ajudado aqui na parte técnica, e sempre uma companhia também maravilhosa. Agradecer mais uma vez, Cris, Paulo, toda a equipe de vocês, e é sempre uma alegria poder participar das atividades da Fundação Irmã Clabin. Obrigada. Obrigada a todos também que nos acompanharam até a hora do almoço, né?